Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira aula do Gerenciando 10K. Aqui eu vou ensinar a gerenciar projetos industriais com excelência e obter ganhos acima de R$ 10.000. Eu sou Everson Curata e nessa aula vamos ver como os stakeholders influenciam diretamente nos seus resultados. E o que são os stakeholders? Os stakeholders são todas as pessoas envolvidas direta ou indiretamente no projeto. E eles tanto podem afetar quanto serem afetados pelo andamento do nosso trabalho. Eles influenciam inclusive no sucesso ou fracasso. Por isso é importante sabermos trabalhar com eles, identificar, entender e gerenciar os stakeholders de forma eficaz são atividades fundamentais para quem gerencia projetos. E na sequência vamos falar sobre os tipos de stakeholders. Aqui temos dois tipos. No caso dos stakeholders internos, além da nossa equipe que está participando do projeto, temos os gerentes das áreas envolvidas, analistas e todas as pessoas envolvidas diretamente no projeto, as pessoas internas da empresa. Já no caso dos stakeholders externos, temos patrocinadores, né, são aqueles que financiam o projeto, e muitas vezes tem poder de tomada de decisões significativo. Por exemplo, uma empresa multinacional, normalmente precisamos aprovar com a matriz para garantir os recursos, sejam eles humanos, financeiros, etc. E a própria aprovação do projeto. Outro tipo de fornecedor externo são os fornecedores, né? Empresas que fornecem recursos, materiais, serviços essenciais para os projetos, né? As máquinas, etc. Um outro tipo são os órgãos reguladores. São agências governamentais ou outras entidades que estabelecem regulamentos e normas que o projeto deve seguir. Por exemplo, se você vai construir um barracão para produzir algo, precisa ter aprovação de alguns órgãos para poder construir. Um outro ponto seria a própria comunidade. Pessoas que vivem o trabalho em volta da área onde o projeto está sendo realizado e que podem ser impactados pelas atividades do projeto, como a construção da infraestrutura. Outro item é o meio ambiente. A natureza e o meio ambiente em si podem ser stakeholders, especialmente em projetos que podem afetar o ecossistema. Por exemplo, uma fábrica de fundição ou de usinagem. Tá? E para entender melhor, vamos dizer assim, se você estivesse na época da faculdade, né, e trabalhando para conseguir fazer a sua formatura acontecer da melhor forma possível. Veja, a organização ela normalmente acontece 1 a 2 anos antes de fechar a faculdade, certo? Então, quem seriam os stakeholders? Os internos seria você, os seus colegas, os seus professores e a sua família, né, etc. E os externos? Eles seriam a empresa que você vai contratar para fazer o evento, o local que será alocado com todos os serviços inclusos, a banda, o fornecedor da beca, etc. Agora vamos ver qual a importância dos stakeholders em um projeto. Veja, eles muitas vezes influenciam nas decisões dentro não só do projeto, mas na empresa. Podem influenciar em decisões como demandas que alteram o escopo, algo que te impacta extremamente forte, né? Podem influenciar na alteração das prioridades e na alocação dos recursos. Viu como é impactante? Você que está sempre gerenciando o projeto já passou com certeza por uma situação em que o projeto estava tudo bem, está tudo correndo bem, tudo em dia, e de repente um chefe hierárquico de alguém da sua equipe passa um outro trabalho para esse membro da equipe e ainda diz para ele assim: para tudo que você está fazendo e dá prioridade para isso. Normal, né? São situações normais mesmo em projetos, mas que se você reagir de forma errada, pode gerar um problema muito maior. Por isso, antes de mais nada, tente entender a gravidade que gerou o pedido e veja formas de lidar com essa situação.
de modo a garantir o rápido retorno do profissional ou, às vezes, gerando um plano B. Mas, de novo, são situações críticas que precisam ser tratadas com cuidado. Inclusive, tem formas de você estar preparado para essas situações. Agora podemos ver os stakeholders por um outro ângulo. Se eles estão bem envolvidos e compreendem o valor do projeto, podem te ajudar fornecendo suporte, recursos humanos, conhecimentos, ajuda especializada e outros tipos de assistência. Nem tudo é ruim, né? Muitos problemas que aparecem em projetos podem já ter acontecido na produção. Então é outro ponto importante em ter um bom relacionamento. Bom, mas como sempre tem um lado bom e o lado ruim, também a gente tem um outro problema, que são os stakeholders que podem representar riscos ao seu projeto. Priorize o envolvimento dos stakeholders com base no impacto que eles podem ter no seu resultado. Use técnicas como análise de poder e interesse para verificar os stakeholders mais críticos e concentre seus esforços nele. Agende reuniões regulares para manter uma boa comunicação. E nesses casos, você precisa separar um tempo à parte e uma estratégia diferenciada para trazê-lo para dentro do projeto, fazendo com que ele se engaje e se responsabilize. Mas veja, todos os stakeholders são importantes, mas tem aqueles que podem fazer um grande estrago no seu projeto. Por isso, a identificação e conhecer os seus stakeholders são de extrema importância para você ter sucesso em seus projetos. Em geral, podemos dizer que algumas coisas precisam ser discutidas com os stakeholders sobre o projeto, e são itens essenciais para o entendimento de quem gerencia. O alinhamento das expectativas. Os stakeholders frequentemente têm expectativas diferentes em relação ao projeto. Eles possuem problemas, dificuldades e qualquer chance de resolver as suas questões se torna prioridade. E pressionam forte para conseguir o que precisam. É só você parar para pensar. Por que eles vão se estressar em resolver os problemas deles se um projeto pode resolver o problema para eles? É uma oportunidade, não é? E ainda, ele pode pressionar para ter os resultados. Investir tempo ajuda a alinhar essas expectativas com a realidade do projeto, evitando mal-entendidos e garantindo que todos estejam na mesma página. Segundo, a identificação das necessidades e requisitos. Os stakeholders podem ter necessidades e requisitos específicos que não foram inicialmente considerados. A interação frequente ajuda a identificar esses requisitos adicionais, permitindo que, se for possível, seja ajustado conforme necessário para atendê-los. Terceiro, resolução de conflitos. Os stakeholders podem ter interesses conflitantes. Investir tempo em entender suas preocupações e resolver conflitos de interesse contribui para um ambiente de trabalho mais harmonioso e ajuda a evitar atrasos e desvios no projeto. Em resumo, investir tempo em entender, envolver e gerenciar os stakeholders é uma estratégia essencial para garantir que um projeto seja bem sucedido. Ignorar os stakeholders pode levar a conflitos, atrasos, custos adicionais a quem gerencia e até mesmo ao fracasso do projeto. Portanto, deve ser uma prioridade para qualquer equipe de projeto e para quem gerencia projetos. E quais situações que você pode ter com os stakeholders que podem afetar o projeto de forma negativa? Bom, primeiro, ignorar as opiniões dos stakeholders. Imagine que você está tocando o projeto de desenvolvimento de um software que está em andamento. E após discussões com seus stakeholders, vocês acreditam que o que está sendo solicitado não faz sentido e decidem ignorar as sugestões dos usuários finais, que são stakeholders importantes. Você continua a desenvolver o software conforme a sua visão e da sua equipe,
sem levar em consideração as necessidades reais de quem vai utilizar. E qual o principal problema que essa atitude vai gerar? Ignorar as opiniões deles pode resultar em um produto final que não atende às necessidades do cliente, do usuário, levando à insatisfação e à possibilidade do produto não ser utilizado. Segundo, a falta de transparência nos projetos. Isso pode levar os stakeholders a desconfiar das intenções do responsável do projeto, o que prejudica o apoio. Se eles não têm visibilidade adequada sobre o progresso do projeto, problemas de qualidade podem passar despercebidos e afetar negativamente o produto final. Os desafios. Imagine um produto de um novo veículo, tá? Para deixar mais claro isso. E o gerente de projeto não é transparente sobre os desafios da engenharia que a equipe enfrenta. Ele prefere ocultar algumas informações para evitar dores de cabeça naquela fase, pois acredita que com o tempo as coisas vão ser resolvidas naturalmente, né? E aí, os stakeholders, incluindo os engenheiros responsáveis pelo processo, não têm conhecimento completo sobre as dificuldades técnicas que ainda estão sendo tratadas. E esses problemas não sendo compartilhados, o cronograma é mantido. Porque se nada está errado, nada muda. O cronograma mantido, o que acontece? O problema é transferido para a equipe responsável pela industrialização desse carro. E acabam descobrindo os problemas quando? Apenas quando tentam integrar o motor ao resto do carro, levando a atrasos significativos. Além disso, os defeitos, quando não comunicados, levam a problemas de qualidade no produto final, que só são descobertos após o lançamento do carro no mercado. Isso vai resultar em recalls caros e danos à reputação da empresa e, inclusive, pode derrubar até o próprio produto. E este é um exemplo do que pode acontecer em um caso extremo e pode ter certeza que no final as causas e os responsáveis sempre acabam aparecendo. Resumindo, a falta de transparência pode levar a problemas de confiança, decisões inadequadas e desalinhamento entre as partes interessadas, resultando em atrasos, problemas de qualidade e impactos financeiros no projeto. Terceiro, não gerenciar expectativas. Se elas não são gerenciadas adequadamente, elas podem ficar descontentes. Tá? E se os resultados não atenderem às suas expectativas, mesmo que o projeto seja bem sucedido em termos de objetivos. Né? E isso gera falta de apoio e conflitos, afetando negativamente o projeto e sua relação com as partes interessadas. Quarto, não envolver os stakeholders relevantes. Isso pode levar ao desalinhamento entre as metas do projeto e as necessidades reais do projeto, tendo como resultado um produto final que não atende às expectativas. Especialmente aqueles que serão diretamente afetados pelo projeto, criando resistência às mudanças e às dificuldades operacionais. Quinto, não responder às preocupações dos stakeholders. Ignorar as preocupações dos stakeholders pode levar à desconfiança e insatisfação, minando o apoio e a colaboração. E em outra ótica, a falta de resposta adequada pode prejudicar a reputação da empresa, afetando a confiança dos clientes, investidores e parceiros de negócio. Para exemplificar, vou usar um exemplo que já aconteceu algumas vezes. Uma montadora de carros recebe inúmeras reclamações dos consumidores sobre um defeito de segurança em um modelo específico, mas não responde às preocupações levantadas. E o problema levou a graves consequências, como, primeiro, o defeito de segurança não tratado levou a acidentes graves, ferindo motoristas e passageiros, e dessa forma prejudicou de uma maneira muito forte a reputação da montadora. Segundo, a falta de resposta criou desconfiança nos seus clientes fiéis,
que passaram a evitar compras dessa marca, prejudicando as vendas e o sucesso futuro e a vida da própria empresa. Terceiro, se o defeito de segurança resultar em ferimentos ou danos, a empresa pode enfrentar processos judiciais e multas significativas devido à falta de ação para resolver o problema. Resumindo, entender o que você não deve fazer é um grande passo para o sucesso de um projeto. E agora, vou falar um pouco sobre o que você precisa fazer para ter sucesso. E o que deve ser feito para que os stakeholders sejam chaves para o nosso sucesso? Aqui estão algumas práticas recomendadas para lidar com os stakeholders. Primeiro, identificação e análise. Isso permite entender as necessidades e preocupações dos stakeholders, ajudando a adaptar o projeto para atender às expectativas dos clientes, investidores e outros envolvidos. Além disso, a análise dos stakeholders ajuda a antecipar possíveis problemas ou obstáculos, permitindo que a equipe do projeto esteja preparado para lidar com desafios antes mesmo que isso se torne crises. E isso é algo que faz muita diferença nos seus projetos. Segundo, envolvimento ativo. Envolver os stakeholders proativamente ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Mantenha uma comunicação regular. Compartilhe atualizações, sejam de ganhos, riscos ou problemas. Envolva-os em atividades chaves e façam com que participe dessas reuniões de revisão e também nas sessões de planejamento. Isso permite que eles se sintam mais envolvidos no processo e no projeto e trabalhem de forma mais positiva. Estão no mesmo barco, ele será impactado pelo sucesso e pelo fracasso. As expectativas. Compreensão profunda das expectativas. Gerencie isso de forma realista. Seja transparente sobre o que é possível fazer dentro do escopo, prazo e o orçamento definidos para o projeto. Comunique qualquer alteração nos planos imediatamente. Por exemplo, se um projeto de construção enfrenta atraso devido a condições climáticas adversas, os gerentes de projeto devem informar os stakeholders sobre essa situação, ajustar os cronogramas conforme necessário e indicar as novas datas de conclusões esperadas. Ou seja, deixar muito claro o porquê está sendo alterado e o que vai ser feito para evitar mais problemas. Quarto, resolução de conflitos. Esteja preparado para lidar com conflitos entre os stakeholders. Então, use técnicas de mediação para encontrar soluções que atendam às preocupações de todas as partes envolvidas, evitando atrasos decorrentes de disputas prolongadas. Neste caso, o tempo de reação é importante. E olha, conflito, se não é bem tratado e tratado na forma correta e no tempo correto, pode trazer grandes impactos no seu projeto. Então, não deixe de tratá-lo com bastante atenção. Quinto, aprendizado contínuo. Em todas as áreas, o aprendizado contínuo é uma oportunidade. Esteja aberto a isso e ajuste as estratégias conforme necessário para garantir a satisfação e a eficácia da colaboração. Para exemplificar, após a conclusão de um projeto de implementação de um produto em uma empresa, você deve conduzir entrevistas, conversas mesmo, com usuários finais, avaliar os resultados, conversar com outras áreas e verificar a qualidade do produto, a satisfação com o novo sistema, o que for, de forma geral, para ter mais feedback. E baseado nessas avaliações, ajustes podem ser feitos para melhorar a experiência em futuros projetos que sejam similares. Resumindo, tratar os stakeholders corretamente envolve identificar, envolver, gerenciar expectativas, resolver conflitos e manter uma comunicação aberta e transparente.
Olha, eu estou sendo repetitivo em alguns pontos para deixar claro a importância que deve ser dada em alguns pontos, pois eles podem fazer a diferença no final. E essas práticas ajudam a construir relacionamentos positivos com os stakeholders, promovendo o apoio deles no projeto e contribuindo para o sucesso. Então é isso, pessoal. Curte esse vídeo, se inscreva nesse canal para receber mais conteúdos como esse e coloque nos comentários quais os temas que você gostaria que fosse apresentado relacionados ao gerenciamento de projetos. Toda semana vou postar 2 vídeos mais longos. Então, até mais e tchau.